Olá, meus amigos e irmãos, a paz de Cristo a todos. Dando aqui prosseguimento ao nosso projeto acerca de fazer uma disseminação da palavra de Deus, dos livros da Bíblia, de textos da Bíblia, né? Queremos falar aqui um pouquinho acerca do tão propalado e tão falado livro de Gênesis, né? Essa palavra, a Gênesis, por certo você já ouviu falar nela, livro de Gênesis. Por sinal, é um livro que traz uma certa polêmica, principalmente entre as pessoas que nas faculdades, universidades, né, estudam as suas matérias, e as suas matérias, normalmente quando se tange a questão da biologia, esta questão dessa matéria biológica, ela é voltada mais para o evolucionismo, não é? Existe hoje nos educandários, quase que em geral, quase que uma regra, né, bem clara, bem nítida, baseando-se na questão da criação das coisas serem feitas por meio da seleção natural e por meio da evolução das espécies. Inclusive, a própria teoria do Big Bang, né, ela aponta para esse destino. Mas existe também o outro lado, né, que é pouco falado, inclusive. Há um projeto, inclusive, para poder se ensinar nas escolas o evolucionismo e o criacionismo. O que seria o criacionismo? Bom, o criacionismo ele está baseado no livro do Gênesis. Quando nós abrimos a Bíblia, logo no início da Bíblia, nós encontramos o livro chamado Gênesis, que Gênesis, na verdade, é uma palavra de origem grega, tá? Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o nome do livro em hebraico. Logo lá no primeiro versículo, a primeira palavra que aparece é a palavra Bereshit, não é? Bereshit. B é uma preposição, não é? E Bereshit é exatamente o substantivo princípio. Então, alguns tradutores dão até ensejo para que a tradução possa ser em princípio, mas as nossas Bíblias em português, normalmente, elas colocam lá no princípio. Então, o livro de Gênesis, ele já começa com a palavra princípio. Princípio de quê? Ora, princípio do tempo, princípio da criação vegetal, princípio da criação mineral, princípio da criação animal, princípio da própria origem da raça humana. É o livro dos princípios, né? Princípio das nações, princípio do pecado, princípio das promessas da redenção. Toda a história do Gênesis, ela é o grande tripé aonde se apoia toda a revelação bíblica a posteriori, ou seja, que vai vir depois. Então é um livro importantíssimo para a compreensão de todas as sagradas escrituras da própria Bíblia Sagrada, né? Essa palavra Gênesis, ela foi adotada a partir do momento que se traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Houve uma tradução que foi feita na cidade de Alexandria, e o nome dessa tradução, Alexandria fica no Egito, né? E o nome dessa tradução é Septuaginta, ou se quisermos fazer jus ao gama, né? Que o gama, ele tem um som forte dentro do grego. Então, uma melhor pronúncia seria Septuaginta, para falar do livro, né, dos livros que foram traduzidos da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, ou tradução dos 70, que muitas vezes você vai ver um L e 2X, não é? Que dá o número 70 em algarismos romanos, ok? Então, o livro de Gênesis, ele encerra toda uma verdade, que esta verdade é uma verdade que faz com que nós cristãos apoiemos, que cremos na Bíblia como palavra e revelação de Deus,
apoiemos o criacionismo. Por isso que muitas vezes temos uma relutância, até fazemos faculdade, universidades, e sabemos que temos que responder questões de prova, baseando-nos, mesmo com a nossa crença criacionista, baseando as nossas respostas, é claro, dentro das questões que são propostas na faculdade, na universidade. Aí você me pergunta, pastor Ricardo, o que eu devo fazer quando estou na universidade, numa faculdade, eu que creio no criacionismo? Ora, simplesmente responda, estude a matéria, intere-se naquilo que é falado pelos evolucionistas, na matéria atinente à sua faculdade, à sua universidade, e não há nenhum problema você fazer as suas provas dando respostas biológicas, baseando-se no evolucionismo. É claro que a nível pessoal, a nível de fé, né, se te perguntarem em que você crê, é claro que você dirá que crê que Deus é o Criador de todas as coisas. Inclusive, eu quero até confessar uma coisa, eu tenho uma facilidade muito maior de acreditar que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem poder para criar todas as coisas, pelo poder que há nele, nesse ser intangível, né? Nesse ser inenarrável, que é o ser que nós chamamos de Deus, e que tem poder para fazer todas as coisas, com o poder das suas mãos, da sua palavra, do que acreditar que houve uma explosão, já que nós sabemos que explosões elas geram destruição e não criação. Então, mas você que está na faculdade, na universidade, você tem que acreditar em várias teorias que são propostas pela ciência. E isso não é nenhum pecado, não é nenhum ultraje, não é alguma coisa que vai afetar pessoalmente você que acredita no relato do Gênesis, ok? Então estamos deixando essa palavra aí um pouco interativa, né? E também um pouco devocional para que você medite nela, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai.